Eu não conheço sua história, eu não pesquisei a sua personalidade, eu não sei das suas deficiências, das suas falsas crenças, mas eu conheço muitas pessoas. Atendi milhares de pessoas e nunca encontrei alguém que conseguiu libertar todo o seu potencial criativo. Muitas vezes as pessoas apenas exercitam 10, 20 ou 30% do seu potencial criativo, no máximo. O senso comum diz: o ser humano usa só 10 ou 20% da sua memória. Isso é um erro crasso. Ele usa excessivamente a sua memória, inclusive para pensar bobagens, para sofrer por antecipação, para ruminar o passado, para ser impulsivo, para desenvolver crise de ansiedade. Na verdade, o que nós não usamos são as habilidades do eu, para nós nos reinventarmos, pensarmos antes de reagir, para nos colocarmos no lugar dos outros, para entendermos que quem vence sem riscos triunfa sem glória. Vocês podem e devem ir muito mais longe na sua profissão do que vocês jamais imaginaram se não forem tímidos, conformistas. Se aprenderem a sair da plateia usando a metáfora do teatro, entrar no palco da sua mente e dizer: eu serei o ator ou atriz principal. Se vocês querem viver dias felizes, vocês têm que aprender gestão de emoção. Gerenciar seu estresse é muito importante. Se a sociedade me abandona, a solidão é suportável, mas se eu mesmo me abandono, ela é intolerável. Porque ninguém pode ser um grande líder de fora, se não aprender a ser um líder da sua própria mente. Estamos na era dos mendigos emocionais, porque nunca souberam proteger a sua própria emoção, perder o sentido de vida, a leveza, a suavidade. São abarcados com um vazio existencial enorme, e também marcado com pensamentos perturbadores que retiram o oxigênio do seu prazer de viver. Se ela não se fixar em determinadas áreas, nós vamos ter aquelas pessoas que pensam muito, sonham muito e não realizam quase nada. O problema está na âncora da memória. Não é que elas não tenham capacidade, não é que elas não tenham habilidades, não é que elas não tenham disciplina, garra, perseverança. Toda pessoa produtiva tem 3 fases: a fase da euforia, a fase do tédio, do deserto, e depois a fase da consolidação. Mas essas pessoas que não têm uma âncora fixa quando começam um trabalho, quando começam um namoro, quando começam um relacionamento, quando vai executar um sonho, são as pessoas mais motivadas do mundo, mas depois, quando entra na fase de desertificação, de angústia, a fase do tédio, elas recuam, elas não continuam, por isso que não materializa os seus sonhos. Você é muito mais produtivo não quando você está num estado de euforia, quando o mundo te aplaude. Você é muito mais positivo quando você passa pelos desertos da vida e os supera com dignidade. É lá que você lança suas raízes. Portanto, se você tiver medo da dor, na próxima vez que enfrentar qualquer crise, você dentro de si lembre-se do que eu disse. O meu eu pode e deve transformar o caos em oportunidades criativas, perdas em ganhos, crises numa experiência solene para que eu possa me reconstruir e me conhecer, me abraçar, apostar mais em mim. Cuidado! Você pode ser um mendigo emocional se você não souber desarmar as janelas traumáticas, se você não souber proteger a sua mente, se você não impugnar cada pensamento perturbador, criticar cada ideia angustiante, determinar estrategicamente ser feliz, se reinventar e se superar. Você pode morar numa casa de ouro, em um apartamento de ouro, você vai mendigar o pão da alegria. A gestão de emoção é você implodir essa montanha, pegar os blocos e desenvolver as mais importantes habilidades para o eu ser protagonista da sua própria história. Habilidade como pensar antes de agir, resiliência, trabalhar perdas e frustrações, se reinventar. Habilidade para você se colocar no lugar do outro,
habilidade para você apostar em você e nunca desistir dos seus sonhos e para apostar nas pessoas. Habilidade para que você possa dar um choque de lucidez nos pensamentos perturbadores e emoções tensas. Habilidades para que você dirija o seu script. A desenvolver ferramentas para usar a sua energia mental, seus pensamentos perturbadores, para construir ideias brilhantes. Para que jamais desista do mundo mesmo quando as pessoas os excluem, mesmo quando o mundo desaba sobre ele. Jamais desista da vida, jamais desista da sua própria história. Cada ser humano é um veículo cognitivo, tem seu ritmo. Não queira que as pessoas sejam a sua imagem e semelhança.